Eu estava colocando café na xícara quando ouvi o interfone tocar. Não fazia nem 2 meses que Rafael, meu único filho, tinha me dito que preferia não falar comigo. Mas, naquela manhã cinzenta, ouvi a voz dele, tão segura quanto interesseira. Mãe, sou eu. Estamos subindo. Viemos morar com você e fazer as pazes, já que agora você tem uma cobertura. O mundo ficou mudo. 2 frases, e meu coração vacilou entre esperança e desconfiança. Nunca imaginei que a felicidade de um novo lar pudesse se misturar tão cedo com o sabor amargo da dúvida. Se você gosta de histórias de vida intensas, familiares e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal e me conta de onde você está escutando essa história. Seu comentário faz toda a diferença. E quem sabe o próximo relato não é parecido com o seu. A notícia de que Rafael e Camila viriam assim de repente me pegou desprevenida. Eles nunca tinham aparecido sem avisar, ainda menos trazendo malas, repletos de promessas de reconciliação. Havia algo falso naquele tom animado do telefone, um entusiasmo de superfície. Enquanto subiam pelo elevador, repassei mentalmente nossas últimas conversas. Eram sempre marcadas por cobranças, palavras atravessadas sobre dinheiro, ressentimentos antigos. Mas agora, de repente, meu filho e minha nora estavam prontos para um recomeço. Eu queria acreditar de verdade, mas a intuição avisava. Helena, não abaixe a guarda tão fácil. A cobertura ainda cheirava a tinta fresca e eucalipto. Quando comprei esse apartamento, depois de décadas lutando para conseguir algum conforto na aposentadoria, fiz tudo no mais absoluto silêncio. Fui discreta por escolha. Não queria agitação, nem palpites, nem visitas forçadas. Os vizinhos até cochichavam sobre a professora viúva que venceu na vida. O porteiro Jonas, sempre atento, já tinha avisado. Dona Helena, seu filho esteve aqui semana passada perguntando se a senhora estava bem. Mostrou interesse no prédio. Agora estava tudo explicado. De alguma forma, Rafael soube de minha conquista. Ouvi o arrastar das rodas da mala no corredor, o tilintar das chaves. Meu coração pulsava forte, tentando decidir se era ansiedade ou medo. Quando abri a porta, Rafael entrou com um sorriso largo desses treinados para convencer. Camila, com os cabelos cuidadosamente alinhados, segurava um vaso de flores artificiais e a expressão desligada. Por um instante, o apartamento, tão cheio da minha solidão organizada, pareceu pequeno demais para o peso daqueles dois. Mãe, você não existe, disse Rafael, com voz alta, quase teatral. Que lugar lindo! Foi aqui que você resolveu se esconder da família, é? Olha, viemos acabar com isso. Chega de briga. Camila completou em tom doce. Viemos fazer as pazes e conhecer a famosa cobertura. A senhora não imagina como sentimos falta de você. Essas palavras ecoaram no meu peito, mas não aqueceram de verdade. Olhei nos olhos dos dois, busquei ali o menino que criei e a moça que se casou com ele. Mas encontrei apenas pressa e ansiedade. Ainda assim, convidei-os para entrar, ofereci um café, dei aquele sorriso protocolar que a vida ensina quem já sofreu demais para demonstrar fraqueza. Enquanto caminhavam pelo apartamento, notei como os olhares corriam atentos a cada detalhe. Rafael examinou, sem pudor, os eletrodomésticos e quadros nas paredes. Camila cutucava as almofadas, elogiando com exagero minha decoração. Os comentários que faziam eram sempre seguidos por perguntas camufladas sobre como comprei tudo, quanto custou, se o prédio tinha segurança 24 horas. Logo percebi que o enredo ali não era apenas paz, era curiosidade misturada a interesse, e isso cortou como lâmina fina. Respirei fundo.
O papel de mãe carinhosa, aberta ao diálogo, nunca me foi fácil, mas, naquele instante, resolvi não estragar a visita com desconfiança explícita. Preparei um lanche demorado, perguntei sobre as novidades do casal, ouvi pequenas fofocas, algumas risadas amarelas, mas sabia que cada conversa era um teste, uma tática para sondar o terreno, descobrir se tinha um espaço não só na casa, mas de novo na minha rotina. O clima ficou estranho quando falei, com um sorriso, que estava reorganizando a vida, estudando, recebendo visitas de amigas, me envolvendo em projetos sociais do bairro. Rafael pareceu surpreso. Camila enrugou a testa. Ué, mãe, achei que você ia querer companhia. Afinal, a casa é grande só para uma pessoa, né? Sim, era grande. Mas pela primeira vez eu sabia que podia usar cada metro quadrado do meu jeito, sem pedir licença. Ainda assim, preferi não demonstrar irritação para evitar conflito logo de cara. Fiz o possível para manter a leveza, mas quem já foi machucada por dentro sempre ouve os sinais de alerta antes dos outros. Mais tarde, quando Rafael anunciou em tom de piada que tinham trazido malas só para facilitar, garanti que o quarto de hóspedes estava pronto para alguns dias, escondendo o temor do que poderia estar por trás daquele improviso. Camila saiu à sacada para ver a vista da cidade. Rafael se jogou no sofá, elogiou a internet rápida, perguntou sobre a senha do Wi-Fi. Tudo soava prático, invasivo, levemente teatral. Quando a noite caiu, fechei a janela, sentei-me na poltrona e fiquei observando o andamento da visita. Enquanto Rafael e Camila exploravam a casa, sentia-se uma energia diferente pairando no ar. Aquela mistura de nostalgia à força e a tensão de quem sabe que está ali para mais do que um reencontro cordial. Fiquei pensando até onde poderia confiar, ou até onde seria seguro confiar outra vez. Ali, naquela primeira noite, minha vida começava a mudar de novo. E pela primeira vez em meses tive medo. Medo de perder o pouco de paz conquistada, medo de ter o passado de volta, medo de confiar num amor que pode já não existir. Mas a única certeza naquele início de tudo era que eu não permitiria ser surpreendida outra vez sem lutar. Naquela manhã, depois da chegada repentina de Rafael e Camila, preparei o café para 3, sentindo cada movimento das minhas mãos como se fosse coreografia forçada. Dormi pouco naquela noite, inquieta, sentindo os pés estranhos correndo pelo meu chão. O sol entrava pela janela da sala, mas o clima era de ressaca emocional. Uma mistura de esperança e desconfiança pairava no ar, densa como nuvem de tempestade parada. Enquanto Rafael e Camila dormiam no quarto de hóspedes, caminhei pelo apartamento, recordando as últimas conversas que tivemos antes do afastamento. Lembrei das brigas por dinheiro, das acusações silenciosas e das noites insone, conversando sozinha com o teto, tateando razões para não me entregar à mágoa. Recordei o dia em que Rafael gritou, impaciente, que eu era orgulhosa demais, que tudo sempre girava em torno do meu controle. Lembrei da última visita de Camila, dos olhares frios, das respostas automáticas, da frieza cortante que se instala quando o afeto já foi trocado por expectativa. Agora, ali, eles dormiam sob meu teto, como se anos de desencontros tivessem se apagado por obra do acaso. Parecia bom demais para ser verdade. E era. Meu coração avisava. Fui até a varanda e senti a brisa do alto da cobertura, um privilégio conquistado por mim à custa de cada hora extra, cada consulta particular, cada renúncia desde a viuvez. Contemplar a cidade me devolvia uma sensação de pequena vitória. Ali era meu território,
um fragmento de paz finalmente alcançado, mas prestes a ser invadido por velhos fantasmas. Encarei meu reflexo no vidro, tentando me convencer de que estar aberta para um recomeço não significava baixar a guarda para velhos padrões. O cheiro de pão fresco logo invadiu a cozinha e o ruído das risadas despertou a casa. Camila surgiu, penteada e maquiada, estendendo os braços para um abraço desconcertante de bom dia. Rafael veio logo atrás, já de celular em punho, perguntando sobre o funcionamento do condomínio, sobre quantos vizinhos havia, sobre a segurança do prédio. Notei que não elogiaram o café nem perguntaram como eu estava. Suas perguntas eram técnicas, interessadas. Parecia visita de corretor de imóveis, não de familiares em busca de reconciliação. Durante o café, o silêncio incômodo foi preenchido por frases vagas. Estávamos com saudade, mãe. Sabia que seu prédio tem uma vista incrível. Nossa, não imaginava quanto ficou bonito. Eu mesma nunca teria ousado morar num lugar desses, disse Camila, forçando um tom leve. Desviei o tema para os meses que passamos separados, na expectativa de que falassem alguma coisa sincera, alguma reflexão sobre os porquês do nosso distanciamento. Rafael mudou de assunto rapidamente, brincando. Ah, mãe, a vida é tão curta, melhor a gente ficar junto logo de uma vez. Vai ser ótimo fazer as pazes aqui, com esse espaço todo. A gente pode até fazer um churrasco no fim de semana. O coração apertou. Senti que, a cada sorriso, Rafael tentava medir minha abertura para aquela invasão súbita. Nenhuma menção sobre antigos desentendimentos, nenhuma iniciativa real para revisar o passado machucado. Aquilo me desconcertava e, ao mesmo tempo, reforçava minha decisão de observar antes de agir. Ao longo da manhã, Camila limpou a cozinha, conversando sobre aulas de yoga e as novas tendências de decoração. Foi até o escritório, olhou os certificados na parede e comentou sem pudor. Imagino que deve ter sido caro fazer tanta reforma aqui, né? Mas valeu a pena. Nada como deixar o lugar com a nossa cara. Digo, com seu estilo. Notei que ela reparava muito mais nos objetos de valor do que nas fotos da família, ignorando retratos antigos, livros herdados, pequenos quadros que contavam a história da nossa vida. Na hora do almoço, arrumei a mesa com capricho, pensando em como as refeições costumavam unir nossa família. Antes do prato principal ser servido, Rafael perguntou com deslize descontraído. E aí, mãe? Como conseguiu comprar esse AP? Ganhou na loteria? Fingi não perceber a intenção. Respondi apenas que, depois de anos apertando daqui e cortando dali, e com a ajuda de um pequeno empréstimo e de disciplina, consegui realizar esse sonho. Camila sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Após a sobremesa, senti a necessidade de respirar, dar espaço àquela energia nova. Me retirei para a varanda, fingi observar a cidade enquanto Rafael e Camila ficaram na sala cochichando, usando tons baixos. Conseguia ouvir pedaços de frases, planejamentos de rotina, ideias de como poderiam lentamente ir ajudando na organização da casa. Cada palavra era um lembrete de que aquele retorno, no fundo, não era apenas saudade. Havia ali uma busca por algo além da reconciliação. No final da tarde, Camila se ofereceu para preparar o jantar e Rafael saiu para explorar o prédio, conversando com o porteiro Jonas. Quando voltou, fez menção de já estar à vontade, como se estivesse em casa há anos. A noite caiu com um clima de convivência forçada, sorrisos mecânicos, tentativas de conversa sobre celebridades, pequenas provocações disfarçadas de brincadeira sobre como a mãe tinha virado estrela do bairro. Ao subir para dormir, passei na sala e vi as malas do casal ainda fechadas.
uma inquietação me invadiu. Por mais que tentassem parecer leves, era clara a intenção de se instalar de vez. Me recordei de tantas vezes em que quis que a família se reunisse, mas não assim, não por interesse, não tão rápido. No quarto, já deitada, pensei que talvez devesse confrontar logo, perguntar de frente o que os dois realmente queriam. Mas por enquanto, resolvi esperar. O instinto, essa sabedoria triste das mulheres que já apanharam da vida, dizia que observar em silêncio era a melhor estratégia. Eu controlaria meus passos, daria boas-vindas, mas manteria a mão no próprio destino, atenta a cada gesto. Assim terminou o primeiro dia sob o mesmo teto depois de meses de silêncio entre nós. Eu, Helena, não sabia se deveria comemorar ou levantar escudos. Sabia, porém, que aquela convivência traria respostas. Talvez não as que eu desejava, mas, certamente, as que eu precisava para enfrentar o que o destino reservava para mim naquela nova cobertura. O terceiro dia começou com movimentos arrastados e vozes contidas. Era como se o apartamento inteiro estivesse testando os limites da convivência. O cheiro de café fresco se misturava à tensão dos olhares, e por trás de cada gentileza trocada havia a ponta visível de uma pergunta não feita. Rafael acordou cedo, trajando uma disposição exagerada, e logo começou a circular pelo imóvel, explorando cômodos e armários com aquela curiosidade inquieta de quem busca confirmar se tudo ali era mesmo como diziam os rumores do prédio. Camila, elegante até para tomar café, aproveitou para inspecionar detalhes. Fotografou a vista do terraço e mandou áudios para amigas, descrevendo cada peça de decoração como se estivesse em visita guiada. Incrível, sogra, como você deixou tudo tão bonito. Aposto que escolheram até as portas a dedo, né? Comentou Camila, correndo os dedos por uma moldura dourada importada da antiga casa de família. Ao mesmo tempo, Helena percebia o vai-vem de perguntas. Rafael queria saber do manual do aquecedor, Camila perguntava sobre taxas de condomínio, sorrisos à parte, havia uma inquietação sem nome pairando no ar. No fim da manhã, Helena saiu para resolver coisas do mercado e, ao retornar, encontrou Rafael e Camila sentados à mesa da sala, rodeados de papéis recém-impressos, panfletos de imobiliárias da região, anúncios de apartamentos nas redondezas, uma lista de telefones de diaristas. Rafael tentava disfarçar brincando. A gente estava vendo se te ajuda a, sei lá, aprimorar ainda mais a cobertura. Imagina trocar aquele fogão antigo por algo mais moderno. Ela sorriu, gentil, e mudou de assunto, perguntando se gostariam de almoçar fora. Mas Rafael recusou com um aceno, dizendo que queria aproveitar o conforto da casa nova. Camila rapidamente acrescentou que cozinharia, sugerindo receitas caras e exóticas, como se quisesse marcar espaço na rotina. Durante o almoço, as conversas se tornaram sutis armadilhas. Rafael contou que um antigo amigo do trabalho comentou sobre herança e imóveis de luxo, tentando arrancar informações sobre como Helena pagou pela cobertura. Ela respondeu evasiva, mencionando seu esforço e planejamento, relembrando os anos difíceis que enfrentou sozinha depois da morte do marido, sem ceder detalhes sobre suas economias. O nome de Jonas, o porteiro, apareceu diversas vezes na conversa. Camila elogiou a simpatia dele, enquanto Rafael mostrava um súbito interesse em saber quem eram os outros vizinhos do andar e se algum apartamento ali já fora invadido. Perguntas que incomodaram Helena, mas também serviram de alerta. Seus visitantes estavam em busca de mais do que uma simples reconciliação. No fim da tarde, Rafael desceu com Jonas até a garagem para ver como funcionava a segurança.
Voltou contando histórias sobre vizinhos do prédio ao lado, questionando sobre o valor dos carros na garagem, ressaltando como seria mais prático se eles também tivessem ali um espaço. Helena ouviu tudo em silêncio, tentando distinguir entre preocupação real e planejamento oportunista. Em paralelo, Camila vasculhava a casa à procura de lembranças de infância, puxando temas sensíveis, fotos do antigo aniversário de Rafael, cartas antigas do marido de Helena e souvenirs de viagens antigas. Em vez de nostalgia ou gratidão, Camila soltava perguntas como: você não sentiria menos falta destas coisas se doasse para quem precisa? Insinuando uma renovação radical e, quem sabe, uma limpeza simbólica que favorecesse a própria estadia. O clima azedou de vez quando Helena, já cansada das insinuações, resolveu pôr limites discretos. Sugeriu que fossem todos assistir a um filme juntos e, na hora de escolher, propôs clássicos da infância de Rafael, buscando resgatar laços antigos, mas também retomar o controle do ambiente. O casal topou a contragosto, e a noite transcorreu com polidez forçada, cada um atento aos gestos do outro, testando até onde podiam ir. Antes de dormir, Helena passou a tranca da porta do seu quarto com cuidado, coisa que nunca fizera em casa própria. A confiança, percebeu, não renascia tão rápido quanto a presença física dos filhos dentro do lar. Em seu coração, crescia o alerta. Eles talvez tenham vindo pela bondade, mas estão ficando pela oportunidade. Na varanda, olhando as luzes da cidade, Helena decidiu reforçar sua vigilância emocional. Nos dias seguintes, observaria cada silêncio, cada gesto, cada tentativa de aproximação interesseira ou sincera. Só assim, acreditava, seria capaz de proteger não só seu novo lar, mas, principalmente, o pedaço de dignidade e autonomia conquistado a duras penas. A rotina da cobertura tinha mudado, e quem mais sentia isso era Helena. Sabia, no fundo da alma, que a verdadeira visita ainda estava para chegar, aquela que traria luz aos verdadeiros propósitos dos velhos laços familiares. E desta vez ela não seria surpreendida de novo. O quarto dia começou com uma sensação estranha no ar, como se a brisa suave que entrava pelas janelas da cobertura já carregasse um prenúncio da tempestade que se formava além das luzes da cidade. Logo pela manhã, percebi um movimento diferente na casa que, até então, tinha mantido certa calma aparente, como um teatro onde os atores ainda ensaiavam seus papéis. Rafael e Camila demonstravam uma postura menos leve do que nos dias anteriores. Eles falavam com cuidado, medindo as palavras, como se estivessem preparando terreno para algo que eu ainda não sabia. Durante o café, Camila insistiu em examinar detalhes do apartamento, tocando móveis restaurados com delicadeza e comentando sobre as fotos que enfeitavam as paredes. Imagens da infância de Rafael, cuidadosamente preservadas. Era evidente que aquele lugar guardava histórias mais profundas do que a simples fachada luxuosa que poderiam ter imaginado. O clima mudou quando, sem rodeios, Rafael perguntou sobre as minhas intenções com a cobertura, com um tom que misturava curiosidade e expectativa. Eu respondi com a serenidade de quem conhece seu valor. Contei que a compra foi feita com sacrifício e planejamento e que o apartamento era um refúgio, não apenas um imóvel de luxo. Camila, ao ouvir isso, pareceu desconfortável e suas mãos começaram a mexer nervosamente em um vaso ao lado da mesa. Durante o almoço, enquanto cozinhei para os três, a conversa se voltou para temas mais delicados. Rafael tentou sondar possibilidades,
lançando indiretas sobre a divisão dos bens e sobre planos futuros na família, mas evitei entrar em detalhes. Minha postura firme parecia desconcertar os dois, que logo passaram a adotar um tom mais cauteloso. O dia seguiu com pequenas tensões crescentes. Camila revelou interesse pelo trabalho que eu fazia em projetos sociais no bairro, mas também deixou escapar algumas observações sobre a utilidade do espaço da cobertura para eventos e reuniões, insinuando que poderiam contribuir e talvez ganhar algo em troca. Rafael, por sua vez, insistiu em saber mais sobre a vizinhança, os moradores e a segurança, buscando traçar estratégias para uma possível estadia prolongada. Ao entardecer, Rafael desceu até a garagem para conversar com Jonas, o porteiro, enquanto Camila examinava alguns documentos e papéis espalhados pela sala. Observava cada gesto deles com atenção redobrada. Sabia que não era apenas uma visita familiar, mas uma incursão calculada, um reconhecimento do terreno para um jogo cujas cartas eu ainda não tinha descoberto completamente. Quando a noite caiu, jantamos com atenção quase palpável. Minhas palavras foram cuidadosamente escolhidas, firmes, mas sem abrir espaço para confrontos diretos. Rafael e Camila, por sua vez, mantinham uma fachada politicamente correta, mas os olhares e os gestos traíam a ansiedade e a expectativa pelo desenrolar da situação. Antes de dormir, tranquei a porta do meu quarto com mais cuidado do que o habitual. A confiança ainda não renascia e a sensação de que estava guardando o meu castelo contra invasores invisíveis não me abandonava. Olhei pela janela, as luzes da cidade brilhando à distância, e prometi a mim mesma que não permitiria que meu lar, conquistado com tanto esforço, fosse invadido por interesses que não fossem de amor e respeito. No silêncio daquela noite, vi claro que aquela visita não era apenas sobre fazer as pazes. Era uma negociação silenciosa, uma batalha de vontades. E eu estava mais preparada do que nunca para enfrentar essa nova fase, com a guarda alta e o coração firme. Enquanto preparei o café naquela manhã, senti uma onda de nostalgia, lembrando das manhãs serenas que costumava ter quando Rafael e Camila ainda eram pequenos. Os aromas familiares contrastavam tanto com o silêncio tenso que agora reinava pela casa. Durante o almoço, Camila comentou sobre a importância da independência financeira e a sensatez de administrar bem os bens da família, mas sua voz carregava uma nota de julgamento que não consegui ignorar. Notei que, nos olhos de Rafael, havia uma mistura de curiosidade e cálculo, como se ele estivesse avaliando cada centímetro do apartamento para decidir quais seriam os espaços onde poderia exercer influência. Ao cair da tarde, enquanto Camila folheava com interesse um álbum antigo de fotografias da família, percebi um olhar estranho em seus olhos, sugerindo que suas intenções iam além do aparente desejo de aproximação. No final da noite, antes de me recolher, escrevi em meu diário algumas reflexões sobre as nuances daquela visita inesperada, registrando minha determinação em proteger o que havia conquistado. Enquanto Rafael conversava com Jonas na garagem, pensei na importância do porteiro como uma testemunha silenciosa, um aliado discreto em meio a uma trama familiar cada vez mais complexa. Ainda naquela noite, enquanto tentava dormir, fiquei relendo mentalmente cada momento daquele dia. A presença deles, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão cheia de segundas intenções, me fazia refletir sobre o que realmente significava a palavra família. Me perguntei se o amor pode ser medido por interesses ou se há espaço para reconciliação mesmo após tanta distância. No silêncio do quarto,
escrevi uma carta para mim mesma, um compromisso de nunca mais permitir que me segurem por baixo, que meus esforços sejam descartados como se nada fossem. Decidi que, independentemente do que viesse a acontecer, protegeria meu espaço e minha paz de qualquer invasão, fosse ela física ou emocional. Quando finalmente fechei os olhos, trouxe comigo a certeza de que o próximo passo caberia a mim, que naquela batalha quem venceria seria o que eu escolher lutar. Helena estava despertando para si mesma, encontrando forças até onde achava que não existia. A noite caiu sobre a cobertura como se uma neblina densa tivesse descido só para criar uma barreira entre o que se via e o que se sentia ali dentro. Rafael e Camila cruzavam o apartamento com intimidade cada vez maior. Camila já havia trocado as almofadas de lugar e Rafael deixava casacos pendurados nas cadeiras, como se aquele território antigo voltasse a ser familiar de um momento para o outro. Era difícil não notar esses pequenos gestos e muito mais difícil fingir que eram normais. Na hora do jantar, preparei uma mesa simples, mas cheia de significado. Servi aquele escondidinho de carne desfiada que Rafael adorava quando criança e um arroz colorido para arrancar algum sorriso desarmado de Camila. Os dois notaram o gesto, elogiaram o tempero, mas ficou claro que, por trás dessas palavras, havia algo não dito, algo pairando entre os talheres e a fumaça do prato quente. Sentados, juntos pela primeira vez desde o início daquela visita, Rafael e Camila começaram a lançar perguntas e comentários estrategicamente sutilizados. Camila, quase rindo, disse: "Engraçado, morar nesse prédio deve ser um sonho, né, Helena? Aposto que muita gente queria estar no seu lugar." Rafael completou com aquele tom que atravessa qualquer mãe atenta: "A gente sabe que não tem luxo de sobra na vida, mas ter uma cobertura assim muda tudo. Deve ter gastado demais, mas depois de tanto sacrifício, você merece. Não é, Camila?" Ri, desconcertada, buscando manter a diplomacia, mas notei como os olhos dos dois se fixavam em cada detalhe enquanto conversavam. O assunto inevitavelmente descambou para as finanças. Rafael perguntou sobre pensão, investimentos e se eu tinha planos de deixar imóvel para a família. Falei pouco, mantendo a resposta genérica, e logo mudei de tema. Perguntei sobre o trabalho deles, sobre aquela última viagem do casal, sobre projetos futuros. Rafael desconversou, mas Camila insistiu. "Sabe, suegra, se a senhora quiser, posso te ajudar a organizar as contas. Às vezes é tanta coisa, né? Às vezes até um extrato bancário vira um bicho de 7 cabeças." A resposta saiu com calma, mas já revestida pela fome antiga de autonomia. "Sempre administrei minha casa sozinha, desde que enviuve, mas agradeço muito a preocupação." O clima na mesa oscilava como um navio à deriva. Ora parecia cordialidade verdadeira, ora era apenas aquela encenação de filho preocupado e nora solícita. Dali para frente, todos pareciam medir palavras e gestos. Rafael se inclinou para contar casos do novo emprego de Camila, soltando de vez em quando uma provocação. "A gente bem que poderia dar um jeito nesse quartinho de hóspedes, transformar em home office. O ambiente grande ajuda, né, mãe?" Eu respondia sorrindo: "Quando você era criança, seu quarto era o menor, e mesmo assim cabia todo o amor do mundo dentro dele." Entre garfadas e olhares enviesados, percebi que estavam testando minha disposição para abrir portas não só da casa, mas das finanças e do futuro. Camila começou a listar melhorias estruturais que ajudariam, segundo ela, a aumentar o valor do imóvel e, por tabela, o bom aproveitamento do espaço para todos.
Senti aquilo como uma nota desafinada na canção da reconciliação. Depois da sobremesa, Rafael levantou a taça de vinho num brinde ensaiado. Que esse seja só o começo de um novo tempo para nossa família. Um brinde à paz. Brindei, mas, no íntimo, comecei a ver nitidamente o roteiro que se desenhava. Cada frase, cada brincadeira sobre como o lar é de todos, cada proposta de reforma, tudo era convite para normalizar aquele novo arranjo de convivência. No fim do jantar, Camila anunciou que a comida do freezer estava acabando, então precisariam sair para comprar mantimentos. Mas logo sugeriu que, em vez de gastar dinheiro do próprio bolso, eu podia adiantar um valor no cartão, só para facilitar. Cortei o assunto ali mesmo, dizendo que minhas compras estavam em dia, mas que, se quisessem algo muito específico, o mercado ficava logo na esquina. Quando a noite avançou e eles foram para o quarto, fiquei sentada na sala, sentindo o vazio se instalar entre as paredes. Passei os olhos pelos porta-retratos, me perguntei quantas vezes já tinha sonhado com uma reconciliação assim, mas nunca imaginei que traria junto tanto incômodo, tanta expectativa alheia sobre o que fazer da minha vida, do meu dinheiro, do meu lar. Antes de dormir, anotei mentalmente tudo o que presenciei. Os olhares, as perguntas, a insistência discreta, a tentativa de forçar intimidade. Mandei uma mensagem para Jonas, o porteiro, pedindo que registrasse, por gentileza, todos os visitantes que Rafael ou Camila recebessem dali para frente. Aleguei necessidade de segurança, e ele, solícito, logo respondeu que ficaria de olho. Na madrugada, acordei com risos baixos e passos no corredor. Vi luz acesa na cozinha. Rafael e Camila conversavam sobre oportunidades e mudanças, caso morassem ali por mais tempo. Decidi ouvir sem ser notada, gravar mentalmente cada detalhe. Eles falavam sobre transformar a cobertura num espaço multifuncional, sobre a vantagem de se firmar ali mesmo que, para isso, precisassem agir rápido antes que a mãe mude de ideia. Voltei para a cama decidida. Nenhuma decisão importante seria tomada sob pressão, por chantagens emocionais ou por causa de discursos bem ensaiados. Meu lar era meu território conquistado. A cada frase que lembrava do jantar, mais certo eu tinha de que confiar não seria suficiente. Era hora de abrir os olhos e proteger minha paz. E, se necessário, montar uma estratégia para impedir suavemente o avanço de quem, mesmo carregando meu sangue, pudesse me machucar outra vez. Assim, aquela noite encerrou não apenas um jantar, mas uma etapa da batalha silenciosa contra interesses disfarçados de carinho. E naquele instante, pela primeira vez, percebi que minha maior força seria manter o coração aberto, mas a razão, alerta e irredutível. Os dias que se seguiram ao jantar tenso pareciam mergulhados em uma neblina de vigilância, na qual cada gesto era avaliado, cada palavra testada, como se a casa de Helena tivesse sido transformada num tabuleiro de xadrez silencioso. Por mais que a presença de Rafael e Camila carregasse sorrisos e tentativas de intimidade, Helena sentia a cada dia que havia algo além naquela aproximação repentina. Era o tipo de intuição que a vida endurecida lhe ensinara a escutar. Havia planos sendo urdidos, perguntas enviesadas, uma constante tentativa de sondar suas fraquezas e rotinas. Ao observar conversas noturnas entre o casal, Helena pressentiu que estavam arquitetando algo relacionado ao apartamento e às finanças. Certa noite, escutou-os cochichando atrás da porta da cozinha, debatendo sobre contas, sobre possíveis documentos e vantagens de já estarem ali instalados. Camila, em tom impaciente, sugeria que,
A sogra está se fazendo muito de difícil, mas uma hora abre o jogo. Rafael, por sua vez, propunha ir devagar, fingindo normalidade. Aquilo foi a gota d'água para Helena deixar de apenas suspeitar. Decidiu agir com firmeza, sem perder a compostura. Na manhã seguinte, ligou para Paulo Siqueira, um advogado antigo amigo de confiança, que já a auxiliou no passado com questões de patrimônio. Explicou a situação detalhadamente. A súbita visita dos dois, as mudanças de comportamento, as investidas sobre contas e documentos, o incômodo crescente em sua própria casa. Paulo ouviu com atenção e, ponderando cada detalhe, sugeriu que ela organizasse todos os documentos importantes: escritura, registros bancários, comprovantes de compra da cobertura, e mantivesse cópias seguras fora de casa. Juntos, Paulo e Helena revisaram cada papel, buscaram lacunas, atualizaram a titularidade registrada em cartório, conferiram cláusulas de testamento e programaram o inventário de bens. Paulo sugeriu ainda providenciar uma restrição formal de uso do imóvel por terceiros, caso fosse necessário. Helena também solicitou ao porteiro, Jonas, que anotasse qualquer movimentação incomum de Rafael e Camila, suas visitas a outros apartamentos e até eventuais entregas no prédio. De posse dessas informações e cercada de orientações bem fundamentadas, Helena sentiu um novo sopro de controle sobre sua própria história. Ao perceberem a postura mais reservada, Rafael e Camila passaram a medir ainda mais suas palavras, adotando uma rotina de cordialidade artificial, evitando conversas profundas, mas ainda assim espreitando oportunidades de acesso a informações e espaços que antes pareciam abertos. Com o passar dos dias, pequenas mudanças se intensificaram. Helena passou a trancar cômodos, retirou objetos de valor da vista e comunicou aos filhos de vizinhos que passaria a receber correspondências importantes fora do prédio. O clima dentro da cobertura tornou-se uma mistura delicada de gentileza formal e desconfiança declarada. Rafael tentava se mostrar solícito, ora oferecendo ajuda com contas de luz, ora fingindo preocupação com a saúde da mãe. Camila, mais inquieta, sugeria reorganizar papéis, querer saber mais sobre gastos e sobre instituições para doação, como se buscasse descobrir se havia ali algum segredo a mais. Em meio a essa tensão, Helena buscou também apoio emocional em amigas do bairro e, discretamente, retomou antigas conexões sociais que a afastavam da alienação a que o convívio desgastante poderia levá-la. Percebeu, por fim, que a força de sua autonomia estava menos em enfrentar abertamente o filho e a nora, e mais em preparar, de maneira paciente e estratégica, a proteção do que era seu: patrimônio, paz, dignidade. No final de uma semana particularmente exaustiva, Helena teve um novo encontro com Paulo no escritório. Lá, trocaram confidências, avaliaram riscos e delinearam medidas legais para resguardar a posse e uso do imóvel. Paulo finalizou a reunião com um conselho afetuoso. Não hesite em me ligar diante de qualquer pressão ou situação constrangedora. Proteja-se, sobretudo, emocionalmente. A lei está do seu lado, mas sua paz precisa estar sempre acima de qualquer patrimônio. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou Rafael vasculhando papéis no escritório, segurando uma pasta como quem procura algo específico. Camila, com um sorriso nervoso, tentava disfarçar o constrangimento mudando de assunto. Helena, desta vez, não recuou. Avisou que dali em diante certos papéis seriam tratados apenas por ela e que questões financeiras a partir de então seriam geridas de forma privada. A mensagem foi dada, sutil, mas firme.
Rafael e Camila silenciaram, mudando de postura, e a partir daquele dia, qualquer tentativa de sondar informações esbarrava em respostas educadas, porém intransponíveis. O ambiente na cobertura perdeu o frescor dos encontros cordiais, mas conquistou para Helena um novo espaço de segurança interior. O início real de uma batalha em que ela, finalmente, não era mais refém. Assim, entre revisões documentais, conversas discretas com o advogado e vigilância silenciosa, Helena fortaleceu seu território e sua autonomia. A confiança não renascia, mas a serenidade, sim. E pela primeira vez, desde a chegada dos visitantes, ela tinha certeza. Dali em diante, seria impossível alguém tomar o que era seu sem enfrentar não só a resistência de uma mulher madura, mas também todas as defesas legítimas que a lei e a sua história podiam oferecer. A notificação oficial chegou à cobertura numa manhã abafada, levada discretamente por Jonas, o porteiro atento que se tornara confidente fiel de Helena. Era a documentação redigida por Paulo Siqueira, advogado e amigo, instruindo Rafael e Camila a respeitarem os termos sobre posse e permanência no imóvel. Quando Camila abriu o envelope, seus dedos tremeram. O silêncio congelou no ar. Rafael leu em voz alta cada linha e sua expressão oscilou entre incredulidade e raiva. "Mãe, isso tudo é desnecessário, não viemos para brigar", protestou Rafael, a voz carregada de um ressentimento mascarado por decepção. Tira isso, vamos conversar como família." Mas Helena já sabia que aquela travessia tinha limites inegociáveis. Não se trata de ganhar ou perder, Rafael. Eu precisei tomar essa atitude para garantir o mínimo de respeito que a vida me ensinou a exigir. Nos dias seguintes, o clima na cobertura azedou de vez. Palavras eram ditas com cuidado, gestos eram calculados e cada um parecia pisar em ovos. Camila evitava olhar Helena nos olhos, mas fazia questão de elogiar a comida, de falar sobre como respeitava decisivamente o esforço da sogra. Rafael alternava entre o mutismo cordial e pequenas tentativas de aproximação afetiva, todas rejeitadas sem hostilidade, mas com frieza por Helena. Certa tarde, tempestuosa, enquanto o céu escurecia sobre a cidade, Rafael pediu uma conversa a sós. "Por que você está nos forçando a sair? Sempre sonhamos em retomar laços, mãe. Você acha que alguém pode te dar apoio melhor que a família?" Helena mediu cada palavra, as mãos cruzadas no colo. "Filho, precisei lutar por cada pedaço dessa vida. Sempre desejei proximidade, mas nunca à custa da minha liberdade ou do meu sossego. Não vou abrir mão do que me faz bem para satisfazer interesses de ninguém." Camila insistiu, argumentando que toda família passa por crises, mas Helena permaneceu firme. Paulo, sempre solícito, mandava atualizações por mensagens, sugerindo que ela documentasse todas as conversas e registrasse, por segurança, cada movimentação anormal do casal. Na vizinhança, a história logo se espalhou. Alguns moradores mostraram apoio à decisão de Helena, outros apenas torceram para a paz retornar àquele lar. Jonas reforçava à patroa o relato de cada entrada e saída, e com isso, Helena sentia as defesas da casa se fortalecendo. Pequenas vitórias, como sorrisos gentis de vizinhos, mensagens afetuosas de Laura ou elogios sinceros de amigas, faziam brotar alguma esperança de que, de toda a crise, algo novo poderia florescer. Com o passar dos dias, Rafael e Camila passaram a agir com cautela, sabendo que não seria fácil dobrar Helena ou encontrar brechas legais em seus preparos. Helena continuou organizando documentos, consultando Paulo e guardando sinais de afeto daqueles que, mesmo à distância, reconheciam sua coragem. Às noites, na solidão da sala,
Helena escrevia em seu diário sobre força e resiliência, sobre como transformar medo em atitude e como colocar limites nos afetos que ameaçam sua paz. Reviu a trajetória e compreendeu que, embora ferida, já não seria mais refém de ninguém. Naquele momento, poucas coisas importavam mais que a convicção de ser dona de seu próprio destino, sentindo que, mesmo em meio ao conflito, estava reacendendo uma chama antiga de respeito próprio e coragem. E era essa chama que, mais que papéis, advogados e formalidades, garantia sua dignidade de volta à tona. A tensão, na cobertura, atingiu alturas invisíveis na 8ª manhã, quando um acontecimento arrastou tudo para além do meramente emocional. Helena descobriu que algo estranho estava ocorrendo em suas contas bancárias. Pequenos valores haviam sido movimentados sem sua autorização, e o banco alertou que houvera tentativas de acesso fora do horário habitual. Aquilo acendeu o sinal máximo de alerta. Não demorou para que as peças se encaixassem. Entre o vai-vem de Rafael ao escritório e as tentativas constantes de Camila para ajudar com as finanças, Helena ligou os pontos. Com cautela, foi falar com Jonas, o porteiro, que relatou movimentações estranhas. Rafael recebera envelopes, conversara seguidamente com entregadores e uma tarde até pediu acesso à administração do prédio, alegando querer auxiliar a mãe em pendências do condomínio. Helena então revisou extratos, buscou provas e constatou que as transações suspeitas coincidiram perfeitamente com o período da estadia dos dois. Sem alarde, comunicou Paulo, o advogado, que recomendou não confrontar imediatamente e procurar documentação que provasse a autoria ou participação de Rafael e Camila. A tensão estava quase insuportável. Camila tentava manter as aparências, sendo mais solícita e prestativa a cada dia, mas demonstrava crescente ansiedade. Rafael, por sua vez, alternava entre desaparecimentos pelo prédio, supostas idas rápidas ao banco e questionamentos disfarçados sobre herança e documentos pessoais de Helena. Determinada a recobrar o controle total sobre seu patrimônio, Helena pediu auxílio a Jonas para registrar oficialmente todas as visitas ao apartamento e a movimentação de correspondências e entregas. O porteiro, atento, relatou inclusive que Rafael tentara receber cartas e encomendas em nome da mãe, mas sem sucesso. Jonas não permitiu nada sem a autorização expressa de Helena. Em paralelo, Helena revisou pastas, mudou senhas, escondeu documentos sensíveis numa pasta trancada fora do apartamento e organizou uma agenda detalhada de cada movimentação financeira dos últimos meses. Com isso, ela reuniu provas cruciais para reverter qualquer tentativa do filho de alegar que estava ali apenas em visita familiar. Ao longo daquele dia, a atmosfera da casa tornou-se insuportável. Camila passou a reclamar abertamente de falta de liberdade, acusando Helena de exagero e frieza, dizendo que o ambiente se tornara insuportável para quem quer fazer o bem. Rafael, questionado sutilmente por Helena sobre algumas movimentações do banco, se fez de desentendido, dizendo que talvez fosse bug do aplicativo ou coisa de banco grande. Foi aí que Helena, ao revisar com Paulo os documentos antigos, percebeu um envelope perdido. Era uma carta endereçada à instituição assistencial onde trabalhava como voluntária. Ali estava formalizada parte do contrato de doação que ela havia feito em memória da neta Pilar, cláusula que, legalmente, impedia a transferência integral da cobertura a qualquer herdeiro. Com provas em mãos, Helena decidiu confrontar os dois. Chamou Rafael e Camila na sala, demonstrando firmeza e dor contidas. Eu confiei em vocês para celebrar um recomeço,
e recebi desconfiança, invasão e tentativa de controle da minha vida e do meu dinheiro. Rafael tentou argumentar que só queria ajudar. Camila chorou, dizendo que tudo não passava de mal-entendidos. Mas Helena, agora respaldada por provas concretas, deixou claro que não aceitaria mais nenhum passo sem acompanhamento legal. Informou que notificara oficialmente a instituição assistencial e já comunicara ao advogado que qualquer tentativa de apropriação indevida seria judicializada. O impacto foi imediato. O filho e a nora ficaram paralisados, percebendo que o plano de aproximação havia ruído diante da atenção minuciosa da mãe e da força de sua autonomia. Após aquele encontro, Rafael acusou a mãe de ingratidão. Camila disse que Helena não acreditava mais na família. Alegações que deslizaram como água sobre pedra. Jonas garantiu ter anotado todos os acessos, reforçando o suporte do prédio à moradora. Naquela noite, Helena sentiu a solidão do preço pago por não se dobrar ao interesse e à manipulação. Mas, enquanto fechava portas do quarto e do coração, sentiu renascer aquela chama antiga. Ninguém tomaria mais o que ela conquistou com tanto esforço. Pela primeira vez desde que Rafael e Camila chegaram, Helena dormiu tranquila, pois sabia que, dali em diante, a armadilha havia perdido a força. E ela, finalmente, estava do lado mais seguro da muralha. O dia seguinte ao confronto foi silencioso e denso, como se um temporal tivesse varrido não apenas os cômodos da cobertura, mas também qualquer possibilidade de convivência espontânea entre Helena, Rafael e Camila. O espaço que nos primeiros dias abrigara uma esperança contida de reconciliação, agora parecia comprimido pelo peso das verdadeiras intenções expostas. A verdade, nua e crua, não permitia mais subterfúgios, e foi com esse cenário que Helena acordou, determinada a pôr fim à invasão emocional e material que se instalara em sua vida. Rafael mal saiu do quarto. Parecia derrotado, de olhos fundos e semblante pálido. Camila rodava pela casa como um fantasma, arrumando coisas que nunca foram suas e reclamando em voz baixa das injustiças do mundo. O clima era absoluto de fim de festa, de quem percebeu que o jogo virou contra si e, mesmo assim, reluta em aceitar a derrota. No início da manhã, Helena reuniu provas de tudo o que havia descoberto, cópias dos extratos bancários, registros das tentativas de movimentação das contas, o contrato parcial de doação da cobertura para a instituição assistencial e as mensagens trocadas com Paulo Siqueira, o advogado. Preparou um envelope para o caso de precisar entregar à polícia ou ao fórum. A organização era sua nova armadura. Enquanto fazia isso, ouviu atrás da porta os sussurros nervosos de Camila, tentando convencer Rafael de que deviam repensar a estratégia, ou, ao menos, buscar reverter a situação. Rafael, mais resignado, murmurava que não valia mais a pena insistir, já que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Helena percebeu que, mais do que nunca, havia vencido aquela batalha não pelo confronto aberto, mas pelo preparo, vigilância e autoconhecimento. No início da tarde, a tensão explodiu. Rafael, incapaz de conter o rancor diante da humilhação de se ver desmascarado, procurou a mãe na sala, tentando mais uma vez apelando para o sentimentalismo. Mãe, você vai mesmo dar preferência a uma instituição do que à própria família? Era mais fácil conversar, eu te procurei de coração aberto. Mas Helena já não era refém daquela culpa paralisante. Fitando o filho com firmeza, respondeu: Rafael, o que você e a Camila vieram buscar aqui não foi perdão, foi vantagem.
Se havia algum amor nessa visita, ficou soterrado sob camadas de interesse. Essa casa não é moeda de troca nem prêmio de consolação para mágoas antigas. Eu me respeito e finalmente aprendi a proteger o que conquistei. Camila tentou intervir, chorando e acusando Helena de ter sido fria, distante e desconfiada, repetindo que toda família passa por altos e baixos. Mas o discurso já não colava. A cada lágrima e protesto, mais claro ficava o abismo entre convívio e confiança. Helena deixou claro que não estava expulsando ninguém por prazer, e sim por necessidade, concluiu. Vocês têm o direito de buscar felicidade do lado de fora. Os meus limites daqui não são negociáveis. Naquela noite, Rafael e Camila fecharam-se no quarto, discutindo baixinho, arrumando roupas e revendo malas. Não houve briga, nem escândalo, nem ofensas explícitas. Mas o clima era de derrota. A cobertura, antes sonho de ascensão fácil, tornara-se palco de um amadurecimento forçado. Ao confrontar limites reais, o casal percebeu que não havia mais terreno fértil para manipulações. Helena, sozinha na sala, sentiu tristeza ao recordar os domingos em que sonhou reunir todos para um almoço ao sol, ver risos ecoando na varanda, sentir a casa vibrando de alegria genuína. Mas agora entendia, com uma clareza inédita, que sonhos também se transformam. E novos sonhos nascem exatamente do chão onde os antigos ruíram. No último café da manhã juntos, o clima era de despedida não declarada. Camila evitava seu olhar, empilhava louças como quem dissesse adeus à própria sorte. Rafael tentava normalizar conversas triviais, comentou sobre o trânsito, perguntou do tempo, fingiu buscar notícias no jornal. Helena respondeu com educação, sem ceder às últimas tentativas de reverter o inevitável. Pouco antes do meio-dia, Rafael, embalado por um último impulso de orgulho, comentou alto para Camila ouvir. Algumas pessoas não sabem dar valor à família. Quem perde é ela. Foi a deixa para que Helena, sem levantar a voz, declarasse firme. Quem perde é quem troca respeito por interesse, Rafael. E quem aprende a se defender ganha mais do que imagina. O casal, derrotado, recolheu as últimas malas. Jonas, o porteiro, testemunhou a saída em silêncio, lançando a Helena um olhar de aprovação e solidariedade. Antes de partir, Camila finalmente lhe estendeu a mão em gesto hesitante. Espero que um dia a senhora entenda. Era só por querer estar junto. Helena sorriu e respondeu apenas: eu entendo, mas antes de amar o outro, aprendi a me amar. A porta se fechou sem estardalhaço, mas a sensação de liberdade, paz e respeito voltou a encher a sala de Helena. Olhando para as próprias mãos, sentiu que recuperava, de uma vez por todas, não só o direito sobre seu lar, mas o comando verdadeiro sobre sua história e sua dignidade, intactas, mesmo após a tempestade familiar. O apartamento parecia maior e infinitamente mais silencioso após a saída de Rafael e Camila. Por alguns minutos, Helena ficou parada diante da porta fechada. O som das rodinhas das malas descendo pelo corredor ecoou como um adeus definitivo, e ela sentiu o corpo relaxar depois de semanas tensas, como se só então pudesse respirar fundo pela primeira vez desde a chegada inesperada do casal. Recolheu as louças e ajeitou as cadeiras ao redor da mesa. Notou que, apesar da tristeza e do peso do enxoval emocional deixado no ar, um alívio sutil tomava conta do ambiente. Uma calma que há tempos não sentia. Com delicadeza de quem reocupa o próprio espaço, começou a abrir as janelas, deixando a brisa trazer vida nova. Limpou cuidadosamente cada cantinho da cobertura,
recolhendo roupas deixadas pelo casal e removendo os últimos traços do cotidiano forçado que se instaurou ali. Em cada objeto rearrumado e cada detalhe limpo, sentia-se reorganizando não só a casa, mas também a própria alma. Quando o fim da tarde chegou, Helena deitou na poltrona da sala com uma xícara de chá fumegante, permitindo-se revisitar cada momento daqueles dias. As tentativas e manipulações de Rafael e Camila apareciam agora em perspectiva diferente. Ela enxergava a vulnerabilidade dos dois, mas, acima de tudo, a força recém-descoberta que a fez resistir e proteger sua paz, mesmo sob a pressão do afeto e do passado. Apesar do cansaço, não havia sombra de arrependimento. Pensou com carinho no apoio de Paulo Siqueira, no companheirismo de Jonas, no acolhimento de algumas vizinhas e no respeito conquistado a duras penas. Apoio discreto, mas fundamental para se firmar como única dona de si mesma e dos próprios limites. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu orgulho de não ter cedido à culpa ou ao comodismo. Entendia naquele instante que defender a própria liberdade nem sempre significa romper laços, mas aceitar que o amor só encontra espaço genuíno onde há respeito mútuo. À noite, enquanto preparava um jantar singelo só para si, Helena fez questão de usar aquela louça especial guardada para ocasiões marcantes. Ligou uma música suave, abriu um vinho leve e acendeu velas no centro da mesa. Era seu ritual particular de celebração silenciosa, não pelo afastamento do filho e da nora, mas pela reconquista da autonomia e da coragem. Ergueu a taça sozinha, determinada, sentindo que tudo ali, da vista ampla à luz da varanda, dos móveis aos retratos de família, havia sido conquistado por ela, para ela, e não por conveniência de outros. Os dias seguintes trouxeram consigo uma paz crescente. Helena reformulou a rotina. Acordava cedo, passeava pelo bairro para conversar com amigas e se engajar novamente no projeto social que tinha se distanciado durante a estadia de Rafael e Camila. Também voltou a encontrar alegria em pequenas coisas. Cuidava das plantas, lia romances ao sol, escrevia cartas para amigas distantes e testava novas receitas na ampla cozinha, certa de que o lar, enfim, voltava a ser refúgio, não campo de batalha. Foram entrando aos poucos, vida e cor, nos espaços antes ocupados por ansiedade e receio. O silêncio, antes incômodo, transformou-se em trilha sonora revigorante. Mesmo nas noites longas em que a saudade batia, Helena encontrava serenidade no fato de não ter sacrificado sua saúde emocional por vínculos baseados em interesse. A visita de Laura, afilhada e vizinha próxima, trouxe nova luz ao apartamento. Sentaram-se na varanda para um café, riram de antigas anedotas de família e, entre confidências, Helena explicou à jovem a importância de dizer não quando necessário, mesmo a quem se ama. Laura ouviu, emocionada, e elogiou a maturidade e a força de Helena, que, por sua vez, encorajou a afilhada a viver sempre com autenticidade e coragem, sem temer desagradar para não perder a própria paz. Em poucos meses, o isolamento forçado dos tempos de crise deu lugar a um ciclo de novas amizades. Helena organizou encontros com vizinhos e passou a receber colegas do projeto social para pequenas reuniões. Compartilhou receitas, histórias e risadas e sentiu, na prática, o prazer redescoberto de dividir o que era seu apenas por generosidade, não por obrigação. No aniversário de Helena, recebeu mais mensagens do que esperava, algumas de pessoas das quais mal se lembrava. Mas a ligação que mais a emocionou foi de Rafael, dizendo em voz baixa, atravessada de abertura genuína: "Mãe,
Espero que esteja bem. Eu te devo um pedido de desculpa. Ainda estou entendendo tudo, mas queria que soubesse que estou torcendo pela sua felicidade. Helena escutou, agradeceu e respondeu sem mágoa ou pressa. Quando o tempo for bom para os dois, a gente pode conversar sim. Eu sigo aqui. Ao desligar, percebeu que, enquanto a cobertura enfim voltava a ter sossego, ela própria ganhava não só o direito de recomeçar, mas a certeza de que o maior tesouro não é o imóvel conquistado. É a paz duramente construída em tempos de tempestade. Assim, na solidão livre e luminosa do seu lar, Helena sentiu-se inteira, capaz de reconstruir-se quantas vezes fosse preciso e pronta, se um dia viesse, para uma reconciliação que nascesse não da necessidade, mas do respeito conquistado por todos os lados. Os meses que sucederam à tempestade familiar trouxeram para Helena uma calmaria justa e merecida. A cobertura, palco dos conflitos que quase destruíram sua paz, se tornou um refúgio de serenidade e acolhimento. Cada manhã começava com o ritual de abrir as janelas largamente, deixando a luz natural viajar suavemente pelos cômodos. O ar fresco era mais que renovação física. Era sinal silencioso de recomeço, de espaço conquistado para si mesma. Helena dedicou-se a reinventar o lar com detalhes e intenções de quem deseja se reencontrar. Pintou paredes em tons serenos, colocou quadros que fossem convite à esperança e organizou uma biblioteca pessoal, seu abrigo de livros prediletos. As plantas, antes negligenciadas, receberam novos cuidados e floresceram novamente nos vasos da varanda, trazendo verde e vida para a rotina diária. Redescobriu o gosto por preparar novas receitas e voltou a usar a cozinha para receber amigas. Cafés caseiros, tardes de bolos e longas conversas que preenchiam com sentido os espaços que antes ecoavam saudade. A presença das vizinhas e amigas tornou-se frequente, seja para dividir uma tarde de tricô, seja para desabafar sobre alegrias e dores da vida. O apartamento, antes cenário de ansiedade, virou território de reencontros e celebração de pequenas conquistas. Helena encontrou alegria até nas tarefas simples e rotineiras, já que cada pequeno gesto era memória viva de sua superação. Numa tarde clara, Laura, sua afilhada e vizinha, chegou radiante. Caminharam pelo parque, compartilhando segredos e planos futuros. Para Helena, aquela aproximação era sinal de que, apesar das decepções, sempre existe espaço para laços construídos com diálogo e respeito. As conversas com Laura serviam como bálsamo e também como combustível para seguir aberta ao afeto, ainda que de maneira mais consciente. Passaram-se meses até a ligação inesperada de Rafael. Sua voz soou menos arrogante e mais madura. Pediu desculpas, reconheceu os próprios erros e expressou o desejo sincero de uma aproximação. Helena escutou e, sem pressa, abriu a porta para um futuro possível, mas estabeleceu: agora, qualquer reconciliação só viria embasada em respeito verdadeiro e atitudes. Não mais ilusão ou promessas vagas, mas gestos concretos de mudança. O novo cotidiano foi formado por rituais de autocuidado. Escrever um diário, voltar às reuniões do grupo de mulheres do bairro, engajar-se em projetos sociais e redescobrir sua voz em círculos de conversa. Nessas trocas, percebia como sua trajetória inspirava e acolhia outras tantas mulheres em busca de coragem e pertencimento. Helena sentia orgulho de cada barreira superada e aprendeu, enfim, que estar só não significa ser solitária. Laura levou Helena a viver coisas novas, conhecer jovens da faculdade,
participar de eventos culturais, planejar pequenas viagens. Os laços delas se firmaram, mostrando que família é aquilo que se cultiva de verdade, não obrigatoriamente o que se herda. Rafael, por sua vez, também respeitava os limites maternos. Telefonemas curtos, conversas verdadeiras, mas sem urgência de recuperar o tempo perdido. Sabia que as feridas precisavam de tempo para cicatrizar e aceitou que, com Helena, amor passou a significar também respeito à vida e às escolhas de cada um. Recuperando o protagonismo sobre sua existência, Helena entendeu que a maior vitória era manter-se fiel a si própria. Entre gerânios na varanda, sorrisos de novas amizades e a serenidade das noites tranquilas, ela percebeu que o presente era um terreno fértil, onde valia a pena plantar sonhos e colher esperança. Fechava um ciclo, não com rancor do passado, mas com um profundo reconhecimento pelo caminho percorrido e pela abertura a novos recomeços sempre que o coração pedisse. Assim, Helena reaprendeu a confiante arte de recomeçar. Descobriu que é possível escrever a própria história a qualquer tempo, desde que o principal capítulo seja de coragem, autenticidade e amor próprio. E, com o horizonte livre à sua frente, entendeu, enfim, que o verdadeiro lar é, antes de tudo, aquele que se constrói dentro de si mesma.